Tabus em nossa sociedade não são novidade. O câncer, falar sobre câncer, né? Tratamento de câncer já foi um tabu, nem o nome se falava, né? Morte, né? Ainda é, né? Mas já foi mais, né? AIDS, né? Não se falava, né? Hoje se fala abertamente. Então, ainda, infelizmente, quando se fala de depressão, saúde mental, é algo que não se fala claramente e abertamente. Isso que define um tabu, né? Estigmatiza o tema e evita que ele seja focado com maior abertura, com maior clareza e que ele seja enfocado de maneira às pessoas que precisem de ajuda, né? Ou que precisem se aprofundar no tema, saibam onde buscá-la. A sociedade tem muito tabu com relação à depressão e suicídio adolescente. Ela não acredita que o adolescente possa pensar em morrer, porque muito do que a sociedade fala é que a adolescência é a melhor parte da vida. E olha, para a maioria dos adolescentes não é. E mesmo para os adultos hoje, se eles lembrassem de quando eles eram adolescentes, eles iam lembrar que tem muita coisa difícil nessa época. É uma época de crise, é uma época que você não sabe lidar com os seus sentimentos, que você é impulsivo, que você acha que aquela dor não vai passar nunca, que você está cheio de pressão para lidar com escola, vestibular, você é dependente dos seus pais. Então, assim, tem um monte de coisa difícil aí nessa fase da adolescência. Todos os assuntos difíceis, né, desagradáveis de trazer à tela, né, podem se transformar em tabu. E é como se fosse uma barreira, né? E realmente o tabu é a principal barreira para a prevenção quando se fala de doenças mentais, quando se fala de suicídio. E com isso a gente começa a falar cada vez menos. É como se fosse uma conspiração do silêncio, né? E o silêncio diria que não existe o problema. Então, a pior coisa para um problema é quando ele não é comentado. E este é algo que precisa ser comentado. Quando a gente pega os casos recentes de suicídios em escolas de elite de São Paulo, e isso toma uma proporção em termos de mídia enorme, tem duas coisas importantes. Primeiro, infelizmente o suicídio só é noticiado quando acontece na escola de elite. E a gente sabe que ele ocorre, na maior parte das vezes, nas classes mais baixas. E depois, esse é o lado bom, a partir do momento que tem essas notícias, esse aumento de notícias, a sociedade começa a olhar de uma forma diferente. Tem um dossiê que chama Comunica que Muda, onde eles conseguiram fazer uma análise de todas as buscas relacionadas a suicídio durante a primeira temporada dos 13 Porquês e no ano seguinte, na segunda temporada. Eles perceberam que, primeiro, as buscas aumentaram, foram para 1.300.000 buscas durante o período da primeira temporada, mas o mais importante é que durante a segunda temporada eles perceberam que a forma como as pessoas falavam sobre suicídio tinha mudado e ela começou a ser mais positiva, no sentido que trazia mais conscientização e mais busca de ajuda do que julgamento. Então isso é uma prova de que se a gente fala, e a gente precisa falar, e se a gente fala do jeito legal, se a gente fala de um jeito bacana, a gente previne suicídio. Começa com quem lida com o assunto, com os profissionais, com as organizações sociais que lidam com o assunto, né? Conseguirem expressar mais claramente, conseguirem expressar com mais facilidade isso, chegar mais próximo da coloquialidade, né? De falar com a comunidade, né? E, em segundo lugar, muito importante, a mídia. A mídia tem um papel muito relevante nisso. Como levar isto? Né? Por não ter medo de levar isso de maneira adequada, né? Sem glamorização, né? Sem transformar aquilo num problema que não tem solução, mas ao contrário, dizer que é mais comum do que parece e que existem maneiras de lidar com isso. Sem dúvida, precisamos de mais materiais que falem sobre o suicídio, principalmente ligado a jovens, porque psicólogo acaba falando muito para psicólogo e a gente precisa de algo que tenha uma linguagem que o jovem entenda e uma forma que chegue isso para ele, que pode ser através de série, pode ser através de redes sociais. Então, como a gente faz para chegar nesse jovem? Os 13 Porquês conseguiu isso. Então, quando ele começa a trazer todas essas questões, ele faz uma pesquisa onde mostra que quase 80% dos adolescentes que viram a série se identificaram com os personagens e algo que é muito preocupante, acham que o que aconteceu na série
é algo da realidade deles? E aí, para quem viu a série, entende que isso é preocupante? Mostra que você pode sim falar de suicídio, de depressão e de vários outros assuntos na televisão ou em séries. Mas é lógico que você precisa de cuidados, como, por exemplo, não mostrar a cena do suicídio, que é uma das coisas que a Organização Mundial da Saúde recomendam. Quando se fala em saúde emocional, desenvolvimento de habilidade emocional, apoio emocional, começa com sentimentos, né? Nós sabemos que os nossos sentimentos são legítimos, que não existe sentimento negativo, ruim, que me maltrata. Sentimentos são naturais. Saber que sempre, quando acontece alguma coisa que nos contraria na vida, algum fato que nós lemos como contrário aos meus desejos, eu vou ter sentimentos que eu vou me defender deles. E muitas vezes a gente não quer ter o sentimento. E isso é absolutamente impossível, né? Então, começa com sabermos lidar com esses sentimentos defensivos que de vez em quando aparecem na nossa vida. E se a gente faz isso desde a tenra idade, isso fica muito mais simples. A gente desenvolve uma habilidade para sempre quando nos sentirmos com algum desses sentimentos, lidarmos de maneira mais positiva e para não tentar brigar com ele, mas abraçá-lo e tentar se sentir melhor, fazer algo para que eu resolva a situação com mais naturalidade. A rede social, assim como a tecnologia, ela é só uma ferramenta. Ela não é nem boa nem ruim. O que vai fazer com que a gente se preocupe é a forma como o jovem usa ou se relaciona com ela. Então, muitas horas em redes sociais, a gente já sabe que aumenta índices de depressão e suicídio. O jovem acredita naquilo que ele vê na rede social e não questiona que a vida que as pessoas põem lá não é a vida verdadeira. Todo mundo só põe os momentos felizes ou quando está comendo alguma comida boa. Tem até um termo que chama FOMO, Feeling of Missing Out, que é um termo relacionado ao Instagram, onde quando o jovem fica muito tempo longe do Instagram, ele sente como se ele estivesse por fora do que está acontecendo. E ele sente também que ele não está sendo convidado a todas as festas, ele não tem a viagem mais legal, a comida dele também não é a melhor. E ele não entende que aquilo é só uma rede social, as pessoas mostram o que elas querem e que ninguém põe que está triste. Então as redes sociais podem afastar as pessoas também. Elas podem criar ambientes propícios ao cyberbullying, mas também tem muita coisa legal em rede social. Tem grupos de apoio, grupos de ajuda, as pessoas podem falar o que elas querem também sem tanto julgamento, elas podem encontrar grupos de pertencimento. Então tudo vai depender da forma como ele lida com isso. Religião é um fator de proteção quando se fala em riscos de suicídio. Isso é científico, né? Eu acho que quando se pergunta a religião, quer dizer, mas a religião não me traz algumas travas, né? Não vai contra, muitas vezes, aquilo que eu acabei de falar, de reconhecer a sua raiva e tudo mais. Pode ser que sim, né? Mas quando você consegue ter uma atmosfera de carinho, uma atmosfera de proteção das pessoas, né? Isso vira quase que um detalhe, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem toda a liberdade de terem qualquer religião, que se sintam melhor com elas, mas que se sintam bem com elas, né? Que faça bem para si próprio, né? Isso não vai contra a saúde emocional. Sem dúvida nenhuma, o suicídio de jovem está muito ligado à sociedade. Ela traz uma pressão muito grande nesse jovem. É muito difícil que ele entre no mercado de trabalho. Ela exige que ele esteja bem o tempo inteiro. Tem uma questão da masculinidade tóxica, que é homens não podem pedir ajuda e não podem falhar. Isso são questões da sociedade que podem aumentar o suicídio entre jovens. Jovens que têm medo de não darem conta do futuro. Jovens que se percebem homossexuais num local com muito preconceito. São outros fatores. Então, a sociedade sim tem um papel importante, não só na prevenção, como infelizmente, em muitos casos, ela é um dos fatores desencadeantes de comportamentos suicidas de jovens. Bom, a hora de pedir ajuda é a hora que você necessita, a hora que você sente que alguma coisa não está bem com você, é a hora que você sente que você sozinho não tem recursos internos suficientes para fazer frente a alguma situação, algo que está acontecendo com você. Isso deve ser incentivado, né? Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pedir ajuda não é sinal de que você não é capaz de lidar com a sua vida. Todos nós
dependendo do que aconteça na nossa vida, uma hora ou outra vamos pedir ajuda. O que acontece no CVV é o seguinte, somos todos voluntários, né? Voluntários que fazem o quê? Que dão a oportunidade para a pessoa que nos procura a conversar sobre qualquer assunto que lhe incomode, sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre como é que ela consegue ou não consegue lidar com os seus problemas, né? Uma oportunidade, às vezes, de desabafo, uma oportunidade de você conversar com alguém e dizer tudo o que você quer. O CVV ele tem um trabalho fantástico na prevenção do suicídio. Ele acolhe as pessoas em sofrimento emocional, seja ele qual for. Então são ligações gratuitas e anônimas. Eles não têm o número de quem liga e eles não pedem nem o nome se a pessoa não quiser falar. Então qualquer um pode ligar lá que é super seguro. Se ele não quiser que ninguém saiba que ele ligou, não vai saber. Hoje a ligação é gratuita e ele pode ligar do Brasil inteiro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai ter alguém lá para escutar e acolher. O suicídio de um famoso ou de um ídolo, ele vai influenciar um adolescente no período da ambivalência. Quando ele começa a pensar em suicídio, mas ele ainda não decidiu. E aí, se tem algum suicídio de alguém famoso ou alguém próximo, pode ser o que ele precisava, a gota d'água, para ele decidir pelo suicídio. Além disso, mostra para o jovem que, se o outro fez, por que eu não vou fazer? Se nem ele aguentou, quem sou eu para aguentar? Porque o jovem tem uma visão de que o famoso tem uma vida muito boa. Tudo vai depender da vulnerabilidade desse jovem e da leitura que ele fizer da situação. Por isso que quando acontecem esses suicídios, a gente tem que falar abertamente. E, por exemplo, um suicídio de um famoso pode ser um assunto a ser debatido abertamente em casa e na escola. A mensagem que eu gostaria de deixar é quando se fala em conforto emocional, é de tentar olhar esses jovens, essas pessoas, esses seres humanos, né, que às vezes precisam de ajuda, além do comportamento deles, né? Atrás do comportamento existe uma pessoa que muitas vezes está precisando de ajuda e muitas vezes está se defendendo de algo que está acontecendo, que não está aparente, com aquele comportamento. Então, se tem uma mensagem, a primeira é: vamos falar sobre o assunto, vamos falar abertamente, vamos acolher aquele em sofrimento. E aí, a partir disso, quem precisar de tratamento, que possa ter acesso. E que não seja impedido de receber a ajuda que precisa por conta de preconceito ou desinformação. Então, que esses vídeos possam ajudar a pais e escolas a abordarem esse assunto abertamente, porque o diálogo salva vidas.